Fala galera, canal Rafa Dom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui com um vídeo especial, com uma participação especial da contadora da Daiane, né? Para tirar aí dúvidas, esclarecer algumas coisas, já que nós estamos já aí entrando nos meses de declaração do imposto de renda, tanto para MEI quanto para pessoa física, PJ e PF, né? Então, Daiane. Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e espero contribuir, tá? Eu me chamo Daiane, eu sou contadora, eu tenho um escritório em Brasília, aqui eu trabalho com a contabilidade digital, então eu faço atendimento em vários estados do Brasil e recebo muitas pessoas querendo tirar dúvidas sobre o mercado digital, que é o mercado que eu atendo, tanto o pessoal que trabalha com infoprodutos, quem vende produto digital nos e-commerce, marketplace, e também tem uma galera que faz vídeo para o YouTube e vem, chega até mim para tirar algumas dúvidas. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? O que a parte da contabilidade, né? Como influencia na vida de vocês, no dia a dia de vocês, tá? Eu e o Rafa vamos estar aqui num bate-papo, e nesse bate-papo a gente vai estar falando sobre as dúvidas. Eu vou dar pegar um pouco o gancho aí que você já falou sobre o pessoal do YouTube, né? Que até o intuito desse vídeo é mais, digamos, mais voltado para. Não quer dizer que nós vamos falar só disso, mas é mais voltado para isso, né? Até porque, lembrando que aqui na descrição já tem vídeos também, onde eu falo como o que vai ser dito aqui no decorrer do vídeo também, é a importância de você ter uma conta bancária PJ, já que você está aí atuando como MEI, não adianta você ter MEI e não ter uma conta bancária PJ, acredito que seja isso mesmo, né, Daiane? E também vou ler aqui uma pergunta ou duas de algum inscrito que deixou aí, mas tudo que nós vamos falar aqui, bem como também o contato da Daiane, para você tirar dúvidas, vai estar aqui na descrição. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar criando colocando uma questão para vocês, assim, que é o seguinte. Eu recebo, a grande maioria, das questões que eu recebo eu tenho canal, eu preciso ter empresa, eu preciso ter um CNPJ, quanto é que eu vou pagar de imposto? Então, assim, o que vai diferenciar, né, a grande diferença que influencia para vocês a questão de ter empresa ou não, a questão da conta, é a questão tributária, a questão dos impostos. Aqui no Brasil, né, nós tratamos diferente a forma que uma pessoa física paga o imposto e a forma que uma pessoa jurídica, uma empresa, paga os seus impostos. Então, geralmente, nós, pessoas físicas, pagamos mais impostos do que uma empresa. No caso de vocês que trabalham com o YouTube, que tem um canal no YouTube, geralmente vocês começam como pessoa física mesmo, né? Vocês criam um canal ali, criam a conta lá no Google Ads e geralmente é como pessoa física. E aí vocês começam a fazer os vídeos para o canal dar certo, gera inscrito, vai crescendo e vocês começam a monetizar. Então, assim, hoje em dia nem tanto, porque está um boom, né, do mercado digital, a pandemia trouxe muito isso forte, é uma coisa que a gente já via em crescimento no mercado digital, a pandemia só acelerou esse crescimento que tinha. Então, nessa pandemia ficou muito, muito presente, né? Você precisa ir para a internet. Você pode trabalhar com a internet, você pode ganhar dinheiro com a internet. Então, muitas pessoas viram oportunidades com isso e começaram a criar seus canais. Pessoal que tem conta no Instagram, né? Tem muita gente que ganha dinheiro lá no Instagram. Então, assim, quem está aqui no YouTube, além de monetizar os vídeos, pode também desenvolver outros trabalhos, como a questão do afiliado, ou então ou até mesmo desenvolver um produto seu, ser infoprodutor, monetizar com publicidade, por exemplo. Dependendo do canal que você tiver, se você tiver um público muito grande e o conteúdo que você gera no seu canal, ele casar com algum produto ou serviço, uma empresa ela pode entrar em contato com você para oferecer um contrato de publicidade. Olha, anuncia meu produto lá no seu canal que eu te pago por isso. Por exemplo, as nutricionistas, o pessoal da educação física, personal trainer, que está aí fazendo vídeo ensinando o pessoal a fazer exercício, né, a se cuidar. Uma empresa que vende roupa, né, roupa de academia, uma empresa que vende suplemento, ela pode muito bem entrar em contato com essa pessoa que está ali no canal gerando conteúdo, está influenciando outras pessoas, né, oferecer um contrato ali para você estar divulgando.
Então, isso aí, né, tem várias formas de você monetizar, né, o canal e várias formas de você fazer renda. Então, foi isso que aconteceu nesses últimos tempos. E o pessoal começou a ganhar dinheiro. Então, primeiro você só se preocupa em ganhar dinheiro. E quando você começa a ganhar o dinheiro, você viu que está entrando muito e fala, e agora, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Eu tenho que pagar alguma coisa? Como é que fica? Né? Então, essa história não, esse contexto todo que eu abordei aqui, como é que a gente trata? Como é que fica? Então, assim, quem começou com o canal como pessoa física e está até hoje, às vezes, como pessoa física, saiba que você, pessoa física, tem que pagar o imposto de renda. O imposto de renda, você tem a declaração anual, porém, dependendo da renda que você tiver ali, você tem por obrigação fazer mensalmente o imposto, pagar mensalmente o imposto que você paga através do Carnê-Leão. E o imposto de renda, você paga muito alto na pessoa física. Dependendo aí, você chega a pagar quase 27,5. É muito alto, é um valor muito alto de imposto. Inclusive, eu falei um dia desses com uma pessoa que ele tem um canal, e o canal dele, ele tem uma boa monetização. O ano passado, ele pagou quase 100 mil reais só de imposto de renda. Né? Então, é muito, né? Às vezes tem gente que está ganhando isso só com o canal, e ele pagou só de imposto de renda. Então, assim, o grande cerne da questão é essa. Você que tem o canal, você que está monetizando, saiba que se você continuar com a pessoa física, você vai pagar um imposto de renda muito alto. Enquanto que se você for para uma pessoa jurídica, você vai pagar menos impostos e você vai ter mais oportunidades. Aí, como que fica a questão na pessoa física? Vamos falar sobre, na pessoa jurídica, desculpa, vamos falar sobre isso agora. Como já vai entrar nessa questão já da pessoa jurídica, eu já quero aproveitar aqui colocar uma questão. Ah, beleza, eu tô com pessoa física, meu canal já está tendo um certo rendimento, vou passar para MEI, mas tem a questão do KNAI, né? O KNAI específico que para YouTubers não tem. Então, isso é uma coisa interessante de você também colocar aqui para a gente, já que vai entrar nessa parte, né? Já especificar também, esclarecer um pouco o tipo de KNAI que dá para usar para YouTubers. Eu tenho vídeo aqui falando sobre isso, inclusive foi o KNAI que eu usei, mas só que isso traz uma certa segurança quando vem de uma contadora, né? Essa informação. Isso, eu vou falar sobre isso agora, tá? Até uma coisa que eu estava olhando antes da gente começar o nosso vídeo, no Brasil, né, existem muitas leis, e a maioria das leis, às vezes, elas são muito antigas. E aí, o que acontece? O mercado, né, o mundo, ele vem se transformando de forma muito rápida, isso graças à tecnologia. Só que, às vezes, as leis que a gente tem, ela não está preparada para isso. Vou te dar um exemplo, principalmente questão de imposto. Tudo está amarrado, mas vou pegar um exemplo da questão do imposto. Tem uma lei que é específica referente à prestação de serviço. Essa lei referente à prestação de serviço, ela foi escrita, ela foi criada lá em 2003. Nós estamos em 2022, não teve ainda uma alteração dessa lei, e lá nessa lei que falava o que é serviço e o que é serviço, o que não tiver como serviço vai ser como produto. Um serviço e um produto, cada um vai pagar um imposto diferente. Aí o que acontece? Hoje em dia tem o pessoal que trabalha com infoproduto, hoje em dia tem o pessoal que trabalha como afiliado. Nessa lei lá não está falando, isso não especifica claro. Então, o que você tem que fazer? Né? Existe um entendimento da lei, você vai buscar jurisprudência, está sendo feito assim. A lei ela não fala de forma clara, mas se tem esse entendimento, então a gente vai fazer dessa forma. E é assim até que a Receita Federal, ou então crie uma lei que seja colocada lá de forma clara e específica. Vou dar um exemplo do pessoal que trabalha como afiliado. Antes não estava falado, a Receita Federal não tinha batido o martelo qual que era o KNAI, não tem dito de forma clara. Então, tinha muita gente que tinha o MEI, trabalhava como afiliado e usava o KNAI de promoção de vendas. Ano passado, a Receita Federal foi lá e bateu o martelo. Quem for trabalhar com a afiliação, vai utilizar o KNAI de intermediação. Esse KNAI de intermediação já é um KNAI que não é permitido dentro do MEI. Então, essa divergência de opinião, essa divergência de informação é por isso.
não existe muitas vezes uma coisa clara na lei. Então, vai de interpretação. Eu, às vezes, interpreto uma coisa, o outro fulano de tal, que é contador, vai lá e interpreta outra coisa. Aí, né, vai tendo conversas, né? Uma pessoa vai pegando como está sendo feito de acordo com o que outros profissionais estão fazendo. Então, é por isso que, às vezes, você encontra muita divergência. Então, eu, por exemplo, eu, contador, eu sei o que os outros contadores estão falando. Quem assiste que não tem um conhecimento mais técnico, às vezes não percebe essa diferença na fala dos profissionais. Mas eu fui assistir e eu vi essa diferença. Eu vi alguns profissionais que tratam de determinada forma e outros profissionais que tratam de outra forma. Então, o que acontece é isso. E aí, como é que eu trato isso aqui no escritório? A gente busca consultoria, né? A gente tem uma empresa que trabalha, que a gente contrata, que a gente busca consultoria. O cliente vai fazer determinada atividade. Qual que é o KINAI que eu posso utilizar para essa atividade? O que ele está fazendo aqui na empresa dele? Como é que eu posso enquadrar essa atividade? Então, o que acontece é isso. Tem muita coisa que não tem claro na lei, então a gente faz por entendimento. E aí, com relação aos finais para o MEI, é desse jeito. Por exemplo, o mercado digital tem muitas formas de você trabalhar e você monetizar. Então, às vezes, você tem que esmiuçar, você faz o quê nesse serviço aqui? Você está fazendo isso aqui como? Então, por exemplo, como eu falei, o pessoal que tem o canal no YouTube, tem gente que monetiza só através dos vídeos. Vai lá, faz os vídeos e, de acordo com as visualizações, ele vai ganhar dinheiro com aquilo. O vídeo, gerar o vídeo e colocar o vídeo lá, é um KINAI que você coloca na empresa. Às vezes a pessoa está lá fazendo o vídeo, ela fez um vídeo e dentro do vídeo dela, ela está fazendo a propaganda de um produto. A propaganda daquele produto dentro do vídeo dela já é outra coisa. Uma empresa que foi lá e pagou para ela fazer a divulgação desse produto vai exigir uma nota dela diferente da nota que você vai emitir referente ao que você ganha da monetização do vídeo. Então, às vezes, uma empresa, vou falar sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente vai criar uma empresa para a pessoa, quando ela decide, quando ela está tendo um rendimento muito alto, a gente precisa sentar e conversar com o cliente, com o empresário, né, com o youtuber. Eu trato todo mundo como empresário, né? Qualquer pessoa que chega aqui, Daiane, estou fazendo aula aqui, beleza, então vamos conversar. Para mim é um empresário. Você está vendendo um produto, você está empreendendo, você está tendo um negócio. Às vezes é de forma informal, sim, porque você não legalizou dentro de uma empresa, dentro de um CNPJ. Mas você é um empresário, você tem um negócio, né? E aí eu vou sentar, vou conversar, vou entender o que está sendo feito no negócio dele ali, o que ele faz, o que ele entrega, para saber quais os finais que a gente vai adequar, porque é tudo amarradinho. Na hora de abrir o CNPJ, eu tenho que colocar os finais ali para dizer o que essa pessoa faz dentro da empresa dele. Então, como eu dei o exemplo do vídeo para você, o vídeo que você bota no YouTube é um KINAI. A propaganda que você vai fazer de um produto dentro do seu vídeo é outro KINAI. Aí vem outras questões, né? Eu preciso estar em empresa, ter os KINAIs ali. Aí eu fui lá e fiz o meu serviço, eu vendi o meu produto, eu vou receber por isso. Na hora que eu vou receber, eu, como empresa, tenho que emitir a nota. Então, lá dentro dessa nota, eu tenho que amarrar, eu tenho que falar, ó, essa nota é referente a esse produto, essa nota é referente a essa prestação de serviço. Aí, através dessa nota fiscal, eu vou estar falando, olha, essa empresa vendeu tal produto e por esse produto ela vai ter que pagar X valor de imposto. Essa empresa fez essa prestação de serviço e por essa prestação de serviço ela vai ter que pagar esse X de imposto. Então, é tudo amarradinho uma coisa na outra. Sim. Ainda nessa questão, que pelo que eu entendi, um youtuber ele pode ter 3 KINAIs diferentes, né? Por exemplo, para infoproduto, para o recebimento do AdSense e prestação de serviço, tipo parceria com alguma empresa. Então, isso. Dentro do MEI, vamos falar aqui do MEI agora, dá para você trabalhar com esses 3, porque eu vou pegar eu como exemplo, né? Até comentei contigo em off esses dias que uma empresa queria fazer parceria comigo para divulgar o trabalho deles. Porém, essa comissão vinha de um KINAI que não se enquadra dentro do MEI.
Então, aí Isso. isso já complica também, porque se o cara for fazer por conta... Então, só para não ficar muito confuso, só para pincelar essa parte aqui, para quem está, né, preocupado, eu abri o YouTube, já de começo não precisa se preocupar muito, porque, né, o canal demora a pegar um certo... A não ser que seja uma coisa fora da curva, assim, mas, digamos, beleza, vou abrir o MEI para o meu canal. O KINAI que eu vou usar, se for só por conta do AdSense, KINAI específico que eu já vou colocar aqui, que eu usei, que é produções de músicas, não sei o que, foi o que eu usei. Tem uma subclasse de KINAIs que tem aquele que você está utilizando, que dentro do MEI você vai utilizar aquele, mas o KINAI correto, a classificação correta não é aquele lá, é outro que não está liberado dentro do MEI. Então, assim, eu comecei pequeno e eu vou começar pelo MEI. Dentro do MEI você vai ter aquela opção de KINAI, tá? Não é o KINAI correto, mas você pode utilizar ali para o MEI. Só que É o próximo, né? Isso, é o mais próximo que você tem ali da atividade que você vai estar fazendo. Mas, por exemplo, se a pessoa vai começar o canal e ela vai começar o canal porque, por exemplo, o canal os vídeos é só uma forma de você monetizar. Mas, por exemplo, eu vou começar o canal porque eu quero fazer parcerias para divulgar produtos e além de ganhar a monetização do vídeo, eu quero ganhar com publicidade desses vídeos, desses produtos que eu vou estar divulgando ali. Porque o que você faz é a divulgação do produto, é uma publicidade daquele produto. Isso aí é um outro KINAI que não tem dentro do MEI. Então, se é só o vídeo para o canal, para gerar monetização pelo vídeo, dá para fazer pelo MEI. Mas se você vai fazer outras coisas, já não tem mais como começar pelo MEI. Por mais que você tenha um baixo faturamento, pelo fato das atividades em si, não se enquadraria pelo MEI. Que é o caso aqui da parceria com essa tal empresa, já teria que fazer um Isso. desenquadramento para entrar o KINAI específico Isso. daquilo que eu... Né? Daí vai ter que emitir nota e coisa e tal. Isso. No MEI também você vai precisar emitir notas, tá? Com essa questão da empresa, né? O que vai acontecer se você decidir criar uma empresa? O que você tem que fazer para ter a empresa, para trabalhar como empresa e começar a ter os seus rendimentos pela empresa, né? Então, assim, na hora que você vai abrir uma empresa, né, você pode estar abrindo, você tem algumas opções para abertura da empresa. E como é que a gente define qual que é o tipo de empresa que pode ser aberta? Pela atividade que ela vai fazer, que é o quê? Qual o serviço que você vai estar fazendo, né? No caso de vocês que trabalham com o YouTube, é uma prestação de serviço, às vezes, que vocês fazem, né? E também pelo faturamento que você vai ter ali na empresa. Porque, assim, por exemplo, se você vai criar o seu canal somente para a produção de vídeo e fazer a monetização com os vídeos e você, né, tiver um rendimento ali menor do que 6.750 por mês, você pode estar iniciando ali com um mês. Agora, se você vai criar um canal para monetizar os vídeos, porém você também vai fazer divulgação de produtos, parceria com empresas para divulgar produtos, ou se você vai trabalhar com afiliação, ou então se você tem um produto digital e o canal no YouTube é uma forma de você, às vezes, divulgar, gerar autoridade sobre o produto digital que você tem, né? Você seja infoprodutor também, aí já não dá para você trabalhar como MEI. Você teria que ter uma microempresa, que aí essa microempresa é aberta por um contador. Aí você vai precisar procurar um profissional da contabilidade para ele poder fazer essa identificação, né? Ele analisar o que você vai fazer, em qual KINAI se encaixa, né? Quando eu falo atividade, para deixar mais simplificado para vocês, mas na minha fala contábil, o nome correto é KINAI. Qual que é o KINAI que eu vou poder colocar na sua empresa para você estar, seja fazendo só os vídeos aí para o seu canal, ou então estar desenvolvendo essas outras atividades, tá? Então, tem pessoas que começam pelo MEI, porque só vai fazer os vídeos para o YouTube, só vai monetizar o vídeo, mas tem outras pessoas que, como tem outras atividades e também o faturamento, já está ali ganhando um faturamento de, sei lá, 10 mil, 15, 20, 30 mil por mês, aí você já vai direto para a microempresa, tá?
E aí, como que fica isso, Daiane? Quanto que cada uma vai pagar, né? Da mesma forma que a empresa paga os impostos de forma diferente da pessoa física, uma empresa também paga um imposto diferente da outra. Quem é MEI paga aquele valorzinho fixo mensal por mês de 60 ou 61 reais, tá? Na verdade, esse valor foi atualizado, porque esse valor que você paga por mês como MEI, você está pagando 5% do salário mínimo, que é do INSS, contribuição previdenciária. Então, você que tem o canal aí no YouTube, que tem o MEI, já te dá direito de questão de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, tá? E adicionado a esses 5% aí, você também paga o ISS ou então o ICMS, dependendo da atividade que você tiver ali. Então, isso fecha em torno de 60 e pouquinhos reais, que é o valor atualizado que está dando hoje. Esse valor você tem que pagar todo mês, independente de você estar trabalhando com o MEI ou não, de você estar recebendo, né, os valores lá do canal ou não. Já numa outra empresa, que é a microempresa, você paga um percentual em cima do faturamento que você tem. Então, por exemplo, para a produção de vídeos, você começa ali pagando 6%. De acordo com que o seu faturamento aumenta, esse percentual pode aumentar. E aí a sua empresa, ela pode estar enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, tá? Mas também, dependendo do faturamento que você tiver, se tiver um faturamento, sei lá, de às vezes 100, 200, 300 mil por mês, é preciso ser analisado pelo contador, senão seria interessante estar em outro regime tributário que te permitiria mais vantagens, te permitiria pagar um imposto menor em cima de todo o rendimento que você tem. Então, basicamente, as diferenças são essas. Sobre a questão da empresa. Tem outra questão também que me perguntam muito, é a questão da conta, né? Da conta, do cadastro, do tipo de conta lá no Google AdSense e a questão do recebimento. Então, por exemplo... Eu quero aproveitar agora que tu vai entrar nisso e já lançar a pergunta que Então, me fizeram, que é com relação a isso, tá? Eu deixei ela separada aqui, já para facilitar. Tá? O nome do canal, não tem o nome da pessoa, é Monetização Alternativa. Ele perguntou assim, você fez outra AdSense com pessoa jurídica, que eu acho que você ia falar agora, né? Isso. Ou você continua usando a AdSense pessoa física e recebendo os valores na sua conta bancária PJ? Daí ele ainda observa ali que dá um pouco de receio de mexer com a AdSense, quem tem medo de fazer essa troca, quem tem medo, é bem fácil, eu tive, mas depois que faz uma vez fica tranquilo, né? Aí ele tem medo de mexer, mas também tem medo da mordida do leão, segundo ele, né? Isso. E daí tem outra pergunta dele depois, mas vou deixar tu responder essa primeiro, e depois eu entro nessa ali, que é com relação a isso, mas daí para não ficar muito bagunçado, tá? Tu pode dar os teus esclarecimentos. Então vamos lá. Você vai lá e cria a conta no Google AdSense. Muitas vezes você cria como pessoa física, no seu CPF. Isso. Uma vez criada essa conta, não vai ter como você mudar do CPF para o CNPJ. Você teria que criar uma nova conta no Google AdSense. Lá dentro dessa conta também, você cadastra uma conta bancária para você receber os ganhos. Então, nesse caso dele, ele provavelmente já tem essa conta pessoa física, só que aí ele não deixou claro se o recebimento ele está fazendo na conta pessoa jurídica, se ele já tem empresa, mas se ele é pessoa física, tem a conta lá no Google AdSense pessoa física, e ele está fazendo um recebimento pela pessoa, uma conta pessoa física também, conta bancária, ele vai alterar o que ele tem que fazer. Alterar a conta de recebimento da pessoa física para a pessoa jurídica, eu falo isso conta bancária, para receber os valores. Sim. Então, o primeiro passo que ele tem que fazer é alterar a conta para recebimento, trocar a conta de pessoa física para pessoa jurídica, para a empresa que ele já tem. E, posteriormente a isso, né, ele vai ter que fazer também a mudança da conta. Ele vai ter que entrar lá no canal do YouTube dele e solicitar essa alteração da conta. Qual que é o risco disso aí para ele? Porque, assim, ele está recebendo na conta pessoa, talvez ele esteja recebendo na conta pessoa física dele. Aí, a Receita Federal, qual que é o problema que dá para vocês isso aí? Primeiro você recebe na conta da pessoa física, você vai ter que pagar o imposto de renda.
O segundo é, você recebeu, mas não pagou o imposto. A Receita Federal, ela tem como fazer o rastreamento dessa informação. Ela tem como saber os valores que entram na sua conta. Por quê? Os próprios bancos, o banco, por obrigação, ele tem que passar informações para a Receita Federal e nessas informações tem uma obrigação que o banco manda, uma obrigação contábil, né? Que dentro dessa obrigação ele passa a informação para a Receita Federal de quanto que foi movimentado ali na conta, né? Na verdade, ele passa para o COAF, que é o órgão de fiscalização financeira do país, né? Toda movimentação que passa por uma conta maior do que R$ 3.000, automaticamente ele vai lá e gera essa informação para o COAF. Então, por isso que às vezes a Receita ela consegue pegar isso, a pessoa está movimentando muito lá na conta, e aí ela não declara isso, não faz o imposto de renda, então ela pode ser pega dessa forma, porque a Receita Federal tem como saber a movimentação que está ocorrendo ali na conta bancária. E aí, quando ele faz essa transferência de conta, essa mudança de conta de recebimento da pessoa física para a pessoa jurídica, quando chegar lá na conta da empresa, então, quando entrar o recebimento na conta da empresa, né, da pessoa jurídica, aí automaticamente lá ele já vai ter que tributar na pessoa jurídica. Só que é todo um ecossistema, então ele tem que deixar tudo amarradinho, fazer a mudança da conta de recebimento, depois solicitar a troca da conta lá do canal, né, vincular a conta pessoa jurídica na conta do canal, né, para deixar tudo amarradinho. Daiane, mas assim, ó, como já vi casos de outros contadores falando também, que a princípio o mais importante, só abrir um parênteses aqui, como você abrir a conta bancária PJ e mudar o AdSense de físico para PJ, eu tenho o vídeo também, tá aí na descrição, tá? Então, tudo passo a passo, facinho de fazer. Isso. Esse vídeo aqui tem que assistir ao final, que ele é maravilhoso para quem está com dúvida. Mas assim, ó, já ouvi contador falando que o mais importante é tu ter primeiro a conta bancária jurídica, que o seu cadastro lá no AdSense como pessoa física não vai impactar tanto quanto você está recebendo os seus faturamentos numa conta de pessoa física. O mais importante é abrir a conta bancária jurídica. Depois tu pode resolver isso também. Né? Isso é isso mesmo. Não sei se ficou claro nessa minha fala, mas o que eu quis dizer é isso, porque o que importa para a Receita é aonde que ela vai mapear o recebimento. Então, se você está recebendo na conta da empresa, você já está movimentando pela empresa e ali você já vai estar pagando os impostos pela empresa. Essa questão da conta no Google Ads é uma questão de cadastro. Então, essa questão de cadastro você pode reajustar depois. Mas o importante é você ter o CNPJ, você ter uma conta jurídica, uma conta bancária que está vinculada ao CNPJ da empresa, e você receber, você fazer essa movimentação por essa conta. Essa questão de cadastros, depois você vai ter que ajustar também, fazer essa mudança de conta de pessoa física para pessoa jurídica. Mas se você já tem o canal e está tudo na sua pessoa física e você vai estar fazendo na sua empresa agora, ou se você vai começar agora do zero, então para quem já tem, o que vai precisar fazer é fazer esses ajustes, né? Criar a empresa, ter a conta bancária da empresa, fazer essa troca da conta bancária do recebimento e depois fazer a mudança do cadastro ali da conta do Google Ads. Quem vai começar, né? Já vai começar, às vezes, tudo certinho. Se assistir o vídeo aqui, né, do Rafa, pegar todas as informações, já vai começar certinho. Então, você vai lá primeiro, abre a conta, né? Abre a empresa, abre a conta pessoa jurídica e vai e faz o cadastro lá já como pessoa jurídica no Google AdSense. Vou aproveitar e fazer a segunda pergunta dele, se é que já não foi respondida aqui, que eu não sei qual que é, não lembro agora. Outra coisa que seria interessante saber, quando a nossa empresa não se enquadrar mais no MEI, vai ter que abrir outro CNPJ, criar outro AdSense PJ? É mais ou menos, tu já até comentou ali anteriormente, mas só para pincelar, né, aquele negócio, tem um teto, né? O MEI tem um teto de faturamento, quando passar esse teto, daí tem que entrar com o desenquadramento. Lembrando que isso não é o único requisito para você fazer o desenquadramento, tem aquela questão também dos outros tipos de faturamentos, né? Mas no caso de YouTube, que só ganha com a AdSense, passou do teto, já tem que mudar para ME, né?
Exatamente, ele não precisa abrir uma nova empresa, a gente só ajusta o CNPJ que ele tem. O número do CNPJ não vai mudar, a gente faz um processo chamado desenquadramento do MEI, que aí a gente vai e muda o porte da empresa. E aí ele vai entrar lá como microempresa normal. Esse processo tem que ser feito por um contador. Aí tem alguns custos relacionados ao processo, ao serviço da contabilidade, a questão de taxa de registro na junta. Então, quando ele já tiver com o limite um pouco maiorzinho aí, já é interessante ele já buscar a ajuda de um profissional. Inclusive, pessoal, quem está assistindo o vídeo que precisar de auxílio, que quiser, pode estar entrando em contato comigo, tá? O Rafa vai deixar aqui abaixo do vídeo o linkzinho para vocês irem falar comigo no WhatsApp, tá? Ficarei muito feliz em receber vocês lá para tirar dúvidas, tá? E aí, mas assim, ó, nem só nessa questão do processo de desenquadramento, né? Você às vezes buscar um profissional para te ajudar, você pode fazer isso já desde o início, porque assim, inicialmente, às vezes, vocês vão se preocupar só com essas questões, de pagar o imposto, né? De quanto é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer para fazer a abertura da empresa. Só que assim, ó, a partir do momento que vocês começarem o canal, vocês vão estar desenvolvendo um negócio. Aí, por exemplo, esse negócio de vocês vão ter que ter organização financeira, vocês vão precisar, às vezes, a partir do momento que você tiver ganhando dinheiro, ele estiver levantando um capital, às vezes, se você quiser produzir, às vezes, vídeos melhores, você vai precisar de equipamento, comprar equipamentos, às vezes é um pouquinho caro, uma câmera melhor, um computador melhor. Às vezes, não sei se vocês mesmos que fazem a edição do vídeo de vocês, mas não, se você for precisar contratar uma outra pessoa. Então, tudo isso ali é um custo que você tem do seu canal. Você ganha com o canal, mas também você vai ter, talvez, esses outros custos. E aí você precisa fazer uma análise disso, você precisa ter esse controle, né? Por exemplo, tem gente aqui que às vezes começa só com o celular para gravar, mas a partir do momento, a partir do momento que você vai crescendo, você vai vendo que você tem outras necessidades. E assim, às vezes tem pessoa que às vezes começa assim, realmente, vou fazer para ver o que dá, vou fazer aqui, vai dando certo, a pessoa vai pegando gosto, porque às vezes ela gosta de gerar o conteúdo ali, né? Ela gosta de fazer os vídeos, ela gosta de gerar informação, mas se torna um negócio, e é um negócio que pode crescer muito, né? Que ela pode ter muito dinheiro com isso. Hoje, na atualidade, você vê grandes nomes aí que começaram assim, lá com o canal no YouTube fazendo vídeo, e hoje tem uma marca forte, tem um nome forte, tem vários negócios por trás. Então, não sei qual que é o objetivo das pessoas que estão assistindo aqui, né? Qual que é o objetivo delas em ter o canal, mas existem muitas possibilidades de crescimento, muitas possibilidades para você ganhar dinheiro, para você crescer o seu negócio. E assim, o contador ele vai poder te ajudar com isso, porque além dessas questões chatinhas, né, de burocracia, a gente consegue ter essa visão maior para estar ajudando vocês. Dá para a gente fazer algo aqui, dá para você buscar parceria, né? Hoje em dia é muito comum parceria, colaboração entre as pessoas nos canais. Vejo várias pessoas convidando outras para fazer vídeo. Nós estamos aqui numa parceria, né? Um para contribuir com o outro, né? Eu para gerar informação aí para os inscritos do seu canal, para gerar informação para o pessoal, para ajudar. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. Então, o contador ele vai poder te ajudar com isso. Não só na parte burocrática do negócio que vocês vão precisar, mas também pensando em questão de estratégia, né? Poder ajudar você no seu negócio. O contador é mais um consultor que você vai ter ali do seu lado. É verdade. Uma coisa que muita gente também tem dúvida, inclusive eu ainda tenho dúvida com relação a isso, porque, inclusive, esse é o primeiro ano que eu vou ter que fazer as minhas declarações como MEI. Tem um teto. A pessoa chegou ali a 85 mil, está dentro do teto, legalzinho. 81 do MEI. Desculpa, perdão, tá vendo? Já, tudo errado. 81. Sem problemas. Estou profetizando aqui que vai mudar. 81. Tem um projeto para atualizar o faturamento do MEI, né? O teto do MEI, para 120 mil, só que ainda não foi aprovado. Está em tramitação, né? Lá no Senado. E aí, talvez seja aprovado para o ano que vem, né?
Interessante. Mas daí, digamos que chegou ao que está agora, 80, vamos por assim. Não bateu, beleza. Na hora que eu declaro, eu simplesmente vou lá, coloco o faturamento que eu tive e mando. Mas acho que tem uma questão aí, porque você é MEI, mas por outro lado você também é pessoa física. Aí como Isso, que boa, funciona? Rafa, boa. Você chegou numa parte que a gente ia falar também, que é a questão do imposto de renda, né? A gente está Uhum. nessa época agora, atualmente estamos gravando o vídeo em março, né? Início de março. E aí, semana que vem já vai ser liberado o programa para declaração do imposto de renda, né? Aí, como que fica essa questão? Né? Lembra que eu falei que é diferente o imposto para pessoa física e para pessoa jurídica? Então, assim, por Sim. mais que às vezes você tenha uma empresa, você tenha um CNPJ, você também às vezes vai ter que fazer a sua declaração do imposto de renda. A diferença é que quando você tem uma empresa, você tem um CNPJ, tudo que você recebe, por exemplo, como pessoa física, se você é só pessoa física, tudo que você receber, você vai pagar imposto de renda sobre tudo. Já quando você tem uma empresa, você vai lá e paga o imposto pela empresa, e aí a empresa ela já vai pagar imposto de renda lá, ela faz o pagamento do imposto, né? Recebeu todo o dinheiro ali pela empresa, e uma parte desse dinheiro que você recebeu dentro da empresa, ela vai ser repassada para o sócio. A partir do momento que você tem uma empresa, a empresa ela vai te remunerar você como sócio com prolabore e com distribuição de lucro. O prolabore você paga o INSS de 11% e você paga o imposto de renda conforme a tabela lá. Mas aqui, geralmente, a gente declara um salário mínimo de prolabore para o sócio e o restante a gente faz como distribuição de lucro que fica isento. Né? Então, eu, né, Daiane, tenho uma empresa, tenho um CNPJ, sendo uma empresa normal, uma microempresa, o imposto vai ser pago todo lá na pessoa jurídica. O meu escritório, né? Eu tenho escritório de contabilidade. Então, eu pago os impostos pelo CNPJ, pelo escritório. O que eu retiro do escritório vem para mim como prolabore e como distribuição de lucro, e eu faço a minha declaração de imposto de renda. O valor que eu recebo de prolabore, como é só de um salário mínimo, não vai pagar imposto de renda, eu vou declarar lá, mas não vai pagar o imposto de renda, eu vou pagar só o INSS. E o que eu tiro como distribuição de lucro fica isento. Então, eu faço a minha declaração do imposto de renda, mas referente ao que eu movimentei pela empresa, eu não pago imposto, né? Outras rendas, né, dependendo de onde for a renda, eu vou pagar o imposto. Para quem é MEI, serve a mesma coisa. Ele tem o CNPJ MEI, o CNPJ MEI não paga imposto de renda, é isento do imposto de renda, porém, esse valor lá que você recebeu como MEI, tem que fazer um cálculozinho, tá? Para apurar quanto que vai ser isento de imposto, e uma parte você vai declarar lá na sua declaração, e talvez você pague o imposto de renda na pessoa física também. Então, Daiane, qual que é a diferença de eu ter o CNPJ nesse momento? Para quem é microempresa, né, pagar um imposto menor e gerar isenção ali no restante do que você tiver de faturamento na empresa. Já no MEI você, em vez de pagar sobre tudo, tendo só uma pessoa física, né? Com o MEI você consegue pagar só numa parte. Você que é MEI, você tem o seu canal, você vai pegar todo o valor que você recebeu, vai fazer um cálculozinho que vai ser um percentual de valor isento que você não vai pagar imposto, no caso prestação de serviço, você apura 32% sendo isento e o restante você vai coloca como valor tributado, ou seja, que você vai pagar imposto por cima. Então, lá na declaração, uma parte fica isenta e outra parte você paga imposto de renda. Então, digamos que desses 80 que eu usei como exemplo, 32% é isento. Você não paga imposto. 32% você não paga imposto. E se você, por exemplo, você tiver despesas com seu canal, por exemplo,
Você comprar algum equipamento para usar no seu canal, você comprar um computador no CNPJ da empresa, você paga a internet, você usa a internet é algo que você precisa para fazer ali o serviço do seu MEI, para gerar, né, os vídeos, para postar os vídeos, você paga um valor de internet, você paga, às vezes, a luz, né? Ou às vezes você tem um escritóriozinho e você tem gasto com aquele escritóriozinho. E aí, esses gastos também você pode deduzir lá do faturamento, né? Então, você consegue, né, pelo CNPJ MEI, ter esse valor isento de 32%, e você consegue também abater essas outras despesas que você tem no MEI. Sim, talvez eu não tenha entendido muito bem ou entendi bem demais para ficar pensando assim, poxa, porque os outros 68% ele vai para a pessoa física, certo? E você daí vai declarar como física esse 68% de faturamento que tu teve no mês, é isso? Isso. Poxa, e fica pesado, né? Fica. Quer Porque dizer, o que depende, né? depende do faturamento também, mas Depende do faturamento, né? Mas porque porque assim, ó, quanto mais imposto você tiver, melhor você concentrar tudo na empresa. O MEI, ele também, às vezes, perde nisso aí, em relação às outras empresas, a uma empresa normal, uma microempresa, porque você consegue ter outras vantagens na empresa, você consegue usar de outros benefícios, justamente para isso, para reduzir ao máximo a tributação, tanto para a empresa que é microempresa, também quanto para o sócio que depois vai receber aqueles valores ali de volta da empresa. Então, por isso a importância de você conversar com o profissional, porque, né, o profissional sabendo, você vai trabalhar com isso, você vai talvez ter X valor de faturamento, aí a gente consegue fazer um cenário, consegue analisar, opa, aqui você vai ter menos custos, às vezes, com a questão da empresa, mas, por outro lado, você vai sair perdendo aqui. realmente a importância de ter o contato com um contador, como a Daiane, por exemplo, né? É importantíssimo porque assim, eu conheço muitas pessoas que hoje é comum as pessoas abrir MEI, né? Porque fica aquela ideia, o que vem na cabeça da pessoa, como na minha, o teto de 81, tá tranquilo, chegar a 81 mil, só coloca ali, faturei 50 esse ano, mandei, pronto, acabou. Mas tem essas obrigações aí com relação do físico, essas porcentagens que você tem que tirar, muita gente não sabe disso, como eu mesmo não sabia. É, porque assim, o MEI é uma boa opção para ajudar você que está começando um negócio com baixo custo, né? Porque, por exemplo, tem gente que às vezes se programa para abrir um negócio, levanta capital de giro, ou às vezes ele não tem capital de giro, ele tem um sócio que tem capital de giro e ele entra só com conhecimento, mas a grande maioria dos brasileiros não é assim. A grande maioria começa fazendo porque ele precisa, né? Ou então porque ele identificou uma oportunidade. Nós, brasileiros, somos muito criativos, né? Então, assim, a grande maioria, às vezes, ela começa sem muita informação. E aí ele só vai buscar, às vezes, a informação quando, às vezes, ele chega nessa situação de ou ele receber uma notificação da Receita Federal ou ter algum problema com a Receita Federal, ou então, né, ele está ganhando muito dinheiro e se preocupar com isso. Então, assim, bom, o MEI não é ruim. Eu particularmente acho uma proposta muito boa para quem está começando a empreender, para ter um negócio, mas você às vezes precisa buscar essas informações, porque tem alguns detalhezinhos que você pode ter problema. É. Então, resumindo, você tem o MEI, beleza, você vai pagar o valor fixo do MEI que você tem lá de imposto, mas também, dependendo, você vai ter que pagar um imposto de renda, dependendo do faturamento que você tiver. Por exemplo, quem teve um faturamento muito alto, 60, 70, 80 mil, provavelmente, às vezes, vai ter que declarar um imposto de renda pessoa física também. Agora, quem teve ali seus 30, 35 mil, talvez não vai precisar, porque quando a gente faz esses cálculozinhos, né, aplica o percentual de isenção e abate essas outras coisas que é permitida, você fica ali num valor que você teria, num total que teria que ser pago o imposto de renda menor do que o limite para isenção. Aí você deixa de pagar.
você faz só a declaração do imposto a declaração do MEI e não precisa fazer o seu imposto de renda. Se você quiser fazer, você pode até fazer a declaração a título de informação e também para você ter um comprovante de renda, porque, por exemplo, como você trabalha de forma, digamos assim, informal, né, por conta própria, tem situações que às vezes você vai no banco, o banco pede um comprovante de rendimento, né, de renda, ou então às vezes você vai, sei lá, dar entrada em algum imóvel ou então algum veículo, o banco financeira, eles vão te pedir um comprovante de renda. O comprovante de renda que a pessoa física tem para apresentar é a declaração do imposto de renda. Então, no caso do MEI, quando ele teve um faturamento menor, pode fazer esses cálculos, fazer a declaração, não vai gerar imposto para ele pagar, e ele vai ter um documento ali para ele comprovar a renda, que lá na frente, se ele precisar, ele vai ter. Agora, quem já está com esse faturamento maiorzinho, passou dos 60 mil, já talvez vai ter que pagar um imposto de renda. Essa parte que o físico talvez fique isento dessa declaração é justamente pelo faturamento, que nem você falou, que não pegou um teto muito alto aí, né? E daí o que foi passado para lá é tão baixo que fica isento, né? Porque é que nem falou ali, aquela parte de quem não paga MEI, coisa e tal, que daí já é outra questão, mas que é o Carnê-Leão, que eu acho que é 1903 e alguma coisa, acima disso já tem que pagar o Carnê-Leão, né? Isso. Quem trabalha na pessoa física, o limite mensal de isenção que ela tem é 1.903. Se ela estiver recebendo mais do que esse valor pelo canal, ela já tem que fazer o Carnê-Leão. Entendi. Eu não sei se tu tem mais alguma coisa para colocar aí com relação a isso. Eu acredito que as principais dúvidas aqui já foram esclarecidas, ou pelo menos tentamos esclarecer, né? Isso. Porque sempre no caminho acaba surgindo outras coisas. É complicado demais esse assunto, é só o profissional da área mesmo para poder saber lidar bem com isso. Mas do básico, para começar... E outro detalhe, Rafa, assim, o que a gente está conversando agora é o que está valendo agora. Vou pegar o exemplo como o MEI. Às vezes, anualmente, o MEI, ele sofre mudanças dos quinais que são permitidos. Alguns são excluídos do MEI e outros acabam sendo permitidos. Vou dar o exemplo do quinai de marketing direto, né? Até 2018, era permitido para o MEI ter esse KNAI. A partir de 2019, não. Esse KNAI não pode ser mais incluído como MEI. Então, isso que a gente está falando aqui é no momento, né, é o que vale, é o que está na legislação que está vigente, né? Mas possa ser que lá na frente também tenha mudanças. Então, por isso a importância de você sempre estar buscando conhecimento, né? Tem muito conhecimento, muita informação na internet, mas um profissional da área é a pessoa mais qualificada para te passar todas as informações certinho, porque ele vai montar o quebra de cabeça de informação que você tem na internet. É um pouquinho, a gente tenta simplificar ao máximo, né? Ajudar no dia a dia aqui dos clientes do escritório, as pessoas que procuram aqui a gente para buscar conhecimento, para buscar informação, para buscar ajuda, né? Uma orientação do que ele pode fazer ali no negócio dele, ele está começando, então, o que ele já tem, o que ele pode fazer ali. Então, a gente tenta ajudar ao máximo e o intuito desse vídeo é isso, é trazer informação para vocês do canal e para qualquer pessoa que estiver precisando dessas informações, que estiver em busca, que estiver começando aí com um canal, ou então se não tem um canal, mas tem um outro negócio no mercado digital, está começando a empreender, né? O objetivo do vídeo é esse, trazer essas informações, né? E despertar para vocês essa questão da diferença, né, da pessoa física para a pessoa jurídica e essa questão de imposto que você vai ter de diferente ali, né? Aonde é mais vantajoso você ter um negócio, né, você pagar os impostos pela empresa. Sim. Bom, eu vou agradecer aqui a presença da Daiane, né? Como ela falou, quem tiver dúvida vai estar aqui na descrição, o contato dela. E não é querer puxar o saco, não, mas a Daiane, eu procurei vários contadores na internet e ela foi a única que teve a disposição de me atendeu muito bem, não é de à toa que hoje nós estamos aqui com essa parceria, né? Pode ser que na hora que você entrar em contato ela não responda de imediato, porque são muitos compromissos, né? Mas fica tranquilo que ela vai responder. Isso. Aqui a gente recebe muita gente buscando orientação, buscando informação, e a gente tenta atender todo mundo. Às vezes a gente não consegue ali de imediato, o dia a dia no escritório é um pouco corrido,
mas a gente vai lá e vai responder, vai estar passando informação para vocês, tá? Agradeço você, Rafa, a oportunidade de estar aqui, né? De a gente estar disseminando conteúdo aí para os seus inscritos. Fico à disposição, quem estiver assistindo o vídeo, se precisar de um profissional para auxiliá-los, então quiser entrar em contato comigo, pode entrar, tá? Vai ter aqui abaixo do vídeo um linkzinho, você vai direto para o meu WhatsApp e eu vou estar lá disposta a te atender, tá? Pessoal, muito obrigada e até a próxima, né? Vai que fazemos novos vídeos para tirar mais informação do pessoal. Comentem aqui no vídeo, né? Se vocês querem saber mais coisas, se vocês têm mais dúvidas, se vocês querem mais informações, se querem mais um vídeo aqui comigo, que aí a gente grava, né, Rafa? Sim, com toda certeza. Pessoal, muito obrigada. Tchau, foi um prazer. Até a próxima. Valeu, Dai. Tchau. Tchau.